Fala galera, hoje é dia de O Homem Sem Medo. É uma história da Marvel, escrita por Frank Miller e desenhada por John Romita Jr. no ano de 1993. Matt Murdock é o filho do boxeador decadente Jack Murdock. Matt é um garoto que tem uma vida cheia de problemas e tragédias, mas nada disso o faz desistir ou temer. O garoto segue em frente até se tornar o Homem Sem Medo. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa em Manhattan, mais precisamente num lugar conhecido como a Cozinha do Inferno, onde o pequeno Matt Murdock vive. Matt é considerado um bom garoto até pelos policiais da área, mas mal sabiam que Matt era extremamente cheio de energia e também faz de suas travessuras, como roubar o cacetete do policial Leibowitz. Matt corre e o esconde no ginásio onde o pai treina. Seu pai é Jack Murdock, um boxeador decadente, sem muito trabalho na verdade. É alcoólatra e depressivo, principalmente depois que a mãe de Matt teria supostamente morrido ou desaparecido. Mas Jack era honrado, o problema é que a cidade não era. A Cozinha do Inferno era controlada pela criminalidade, por mafiosos que inclusive ameaçavam Jack Murdock para que trabalhasse para eles. E mesmo Jack se negando, ele é forçado a isso, já que seu filho podia sofrer as consequências. Jack, mesmo sendo um pugilista, não queria que seu filho se metesse em brigas ou precisasse de violência. Ele queria muito que seu filho fosse bem-sucedido. Por isso, os estudos deveriam ser a principal coisa na sua vida. O problema é que Matt era sempre atormentado pelos valentões da escola, até um dia em que ele não aguentou e revidou. Mas ao chegar em casa, seu pai se enfureceu por ele ter se envolvido em brigas. Isso faz o pequeno Matt refletir e perceber que as pessoas podem ser ruins, mas algo devia impedi-las de ser assim. As leis impediam isso. Por isso, ele estudaria as regras, estudaria as leis. A partir desse dia, então, Matt seguiu as regras à risca, mesmo quando os valentões batiam nele e o chamavam de Demolidor. Matt sabia de onde vinha esse apelido e ele não gostava disso nem um pouco, mas ele não revidava. Ele apenas ia para o ginásio do seu pai gastar suas energias num saco de pancadas. Até que um dia, uma tragédia acontece. Um velho cego tentava atravessar a rua quando um caminhão descontrolado quase o atropela. E no impulso, Matt se joga para salvar o idoso. Mas a carga do caminhão se desprende. Galões de um líquido radioativo vazam e atingem os olhos do pequeno Matt. Ele é levado ao hospital com muita dor. Seus sentidos ficam descontrolados e ele sente todos os cortes durante a cirurgia para tentar salvá-lo. O pequeno Matt sobrevive, mas acaba ficando cego. No hospital, ele recebe a visita de uma freira que carrega uma cruz de ouro em seu pescoço. E pela sua visita, Matt se acalma. As semanas passam e Matt precisa começar a se acostumar a uma nova vida. E depois de perder a visão, ele percebe que seus outros sentidos estão mais aguçados, principalmente sua audição. Desde a varanda da sua casa, ele consegue ouvir o barulho dos gatos a 6 quarteirões de distância, por exemplo. O tempo vai passando e Matt começa a ser observado por um homem misterioso que o aborda um dia no ginásio do seu pai. O nome daquele homem era Stick. Um homem que nasceu cego, mas que desenvolveu habilidades extraordinárias mesmo com sua deficiência. Stick aprendeu a dominar seus outros sentidos e tá ali agora para ensinar isso ao pequeno Matt Murdock.
Com o passar dos meses, Matt já cresceu e com o tempo e treino de Stick, ele vem aumentando seus reflexos, suas habilidades de combate e até mesmo sua mira. E durante as noites, eles correm de telhado em telhado, onde desenvolve também o seu corpo e sua agilidade. Mas enquanto isso, seu pai começa a ser perseguido pela máfia de novo, pelo Arranjador, um homem que manipula as lutas para ganho de apostas. Jack Murdock tinha 6 vitórias seguidas, mas o Arranjador revela que isso é graças a ele, e Jack deveria perder a próxima pelo seu próprio bem. Então na próxima noite, durante a luta de boxe que Jack deveria perder, ele vê seu filho ali, o pequeno Matt que acreditava em seu pai, que precisava seguir seu exemplo. Então em vez de entregar a luta, Jack mostra que ele pode ser até um fracassado, mas não um covarde. E desse jeito não entrega e acaba vencendo a luta. Só que com isso, mais tarde, Jack deixa o estádio de forma serena até, sabendo que viria por ele. Assim, ele é espancado por alguns homens de forma brutal. E como misericórdia, o Arranjador lhe dá o tiro final que o mata. No necrotério, Matt toca o corpo gelado do seu pai, demonstrando frieza, como se algo dentro dele estivesse morrendo também. Ele finge não saber quem teria feito aquilo com o pai, mas Matt vinha espionando-o e sabia o que ele fazia para protegê-lo. Sabia do seu envolvimento forçado com a máfia e sabia muito bem quem foram as pessoas que fizeram isso com ele. Desse jeito, com o seu treinamento que recebeu de Stick, Matt parte atrás de um por um. Ele encontra a gangue do Arranjador e os espanca de forma brutal. E quando ele vai atrás do próprio Arranjador, o homem saca uma arma e aponta para Matt. Mas antes que pudesse dispará-la, o Arranjador sofre um ataque cardíaco e morre. Assim, ele vai atrás do motorista da gangue, Angelo, que se encontrava num bordel. Ao invadir o local, Matt agarra o homem, mas as mulheres que trabalhavam lá começam a atacar o invasor. O problema é que no meio da confusão, Matt se debate e uma das mulheres acaba sendo arremessada para fora da janela do pequeno prédio. Ele ouve ossos sendo quebrados e sangue sendo jorrado. Ou seja, supostamente a mulher teria morrido. Por isso, Matt foge dali o mais rápido que pode, arrependido pelo que fez, por ter quebrado uma das regras e promessas que tinha feito a seu mestre Stick. Ele não usaria suas habilidades para o mal, e por isso, Stick o abandona. Um homem misterioso pede que Stick reconsidere. Matt falhou, mas ele é o único que poderia se unir a seu grupo. Eles são a única coisa que se coloca entre o mundo e as forças das trevas místicas. E antes dele existia uma menina, mas ela seguiu os caminhos sombrios. Eles não podiam se dar ao luxo de perder Matt Murdock também. Inclusive, a tal menina se chamava Elektra. Um ano depois, na Universidade de Columbia agora, Matt estuda direito ao lado do seu companheiro de quarto, Fog Nelson. Mas durante as noites, Matt fica inquieto e corre pelos telhados como fazia quando Stick ainda era seu mestre. Só que nessa noite, algo estranho acontece. Ele sente o cheiro de uma mulher. Um cheiro que o envolve imediatamente, além de deixá-lo surpreso em saber que tinha alguém ali nos telhados também. Então Matt tenta segui-la, mas ela desaparece. Até que no outro dia, na saída da faculdade, um carro surge repentinamente e quase atropela Matt e Fog. E ao sentir o cheiro da garota que dirigia o conversível, Matt entra no carro sem nem mesmo perguntar. A garota dirige loucamente e a adrenalina que Matt sente é ótima, até que ela para próximo a um abismo, onde ela diz que esse é o lugar que eles pertencem, sempre perto da borda, a um passo do fim. Os outros vivem vidas tediosas, mas Matt não era assim.
e a garota soube disso no momento em que o viu nos telhados. Nesse momento, ela soube que eram almas gêmeas, atraídos para a borda e para além dela. Assim, a garota pula. Matt lembra da mulher que teria morrido por causa dele, jogada pela janela, e então pula para tentar salvar essa garota, quando sente que abaixo tem água e gelo. Então, quando ele ressurge no pequeno lago congelado, a garota já tinha desaparecido. Matt volta para o dormitório que divide com Fogg e ele diz para Matt ficar longe de Elektra, que ela é pura encrenca. É aí que Matt descobre o nome da garota e, consequentemente, onde ela mora. Elektra é uma garota rica, filha do embaixador grego, que vive numa mansão muito bem guardada, mas Matt não se importa e parte para lá mesmo assim. Matt invade a mansão e chega no quarto de Elektra, onde percebe que ela não é uma riquinha mimada. Ela tem vários troféus, em vários esportes, além de conhecer diversas lutas. Essa garota não era uma qualquer, mas Matt é descoberto nesse momento e ao golpear o segurança, ele cai num saguão abaixo, onde revela uma festa dada pelo pai de Elektra naquele momento. E lá de baixo, Elektra o observa. O problema é que os guardas começam a atirar e um dos tiros atinge o braço dele. Matt foge e consegue voltar ao dormitório, todo ensanguentado. Ele tenta se remendar, acabar com o sangramento e no desespero ele não percebe que tinha mais alguém ali no seu banheiro. E não era Fogg. Inclusive, Fogg aparece depois batendo na porta trancada e acaba esperando por 20 minutos até que Elektra sai do quarto. Elektra e Matt iniciam um relacionamento a partir daí. Mas a felicidade dura pouco, até que numa noite Stick surge e diz a Matt para se afastar da garota. Mas sem saber se aquilo tinha sido um sonho ou não, Matt não obedece. E aos poucos, ele e Elektra se apaixonam um pelo outro. Elektra é tudo que Matt já quis. O relacionamento deles é maravilhoso, mas um dia o pai da garota é assassinado misteriosamente. E ela diz que isso foi só para mostrar a ela o que ela é realmente. Ela não esclarece o que quer dizer, mas explica que não poderia mais continuar com Matt. Ela não queria que ele acabasse morto como seu pai, porque ela realmente gostava dele. E assim, ela parte, deixando Matt sozinho. Enquanto isso, na cozinha do inferno, acontece uma reunião com os líderes do crime na cidade. Mas quando a reunião acaba, vemos Wilson Fisk matando o líder da criminalidade e ele próprio passa a ser o novo chefe, o Senhor, o rei do crime. Fisk se firma no poder rapidamente, tendo domínio total dos crimes mais horríveis do local, com seu próprio grupo de mercenários. E o pior deles é Larks, um assassino criado por Fisk desde criança. Os anos passam e Matt Murdock se forma com louvor como advogado e trabalha numa firma em Boston que o envia para um trabalho em Nova York. E já que ele estava ali, Matt volta para o lugar onde cresceu, a cozinha do inferno. Ele passa pela sua antiga escola, relembrando do apelido maldoso que lhe deram, o Demolidor. Ele vai também ao antigo ginásio onde praticamente cresceu com seu pai, um lugar hoje abandonado, mas que ainda lhe traz muitas lembranças. Mas ali dentro, Matt percebe que existe alguém, uma garota de 14 anos que diz se chamar Mickey, e que usava aquele ginásio atualmente como sua moradia depois que fugiu de casa. Ela e Matt se tornam amigos, inclusive com ele voltando a treinar naquele velho ginásio. E aqui a gente descobre o motivo do seu apelido ser Demolidor. Seu pai não era muito bem sucedido e aceitava qualquer tipo de luta, então quando aceitou uma luta livre, teve que se fantasiar e foi chamado de Jack, o Demônio Demolidor. Então, como piada, os garotos da escola perturbavam Matt com esse nome. Matt também reencontra Fogg, seu antigo amigo da universidade, e os dois inclusive trabalham juntos em alguns casos.
Mas longe dali, o rei do crime continua comandando e ordenando que seus capangas lhe arranjem crianças para serem vendidas. Assim, andando pela cozinha do inferno, um de seus capangas sequestra a pequena Mickey. Matt recebe uma chamada para voltar a Boston, então quando vai se despedir de Mickey, ele não a encontra e então percebe que algo de errado aconteceu ali. O boné da garota é encontrado e ele sente algo escrito na parte de dentro. Era o real endereço da garota onde seus pais viviam. Então Matt parte para lá e escuta os viciados que a sequestraram ligar e pedir dinheiro pelo resgate. A ideia era entregar a garota para o rei do crime direto, mas os viciados que a capturaram tentaram conseguir mais dinheiro com esse suposto resgate. Só que o rei do crime descobre e não gosta nada disso, então manda Larks para acabar com eles e recuperar a garota. Matt seguia os passos do pai de Mickey até o momento que o dinheiro foi pego pelo viciado. Assim, Matt o segue, mas antes de fazer algo, Larks surge e o mata. Nesse momento, Larks vê Matt seguindo, então tenta caçá-lo também, mas ele consegue fugir. Com isso, Larks recupera Mickey e a leva junto ao local onde existem várias outras crianças sequestradas. Então Matt se prepara, inclusive encontrando aquele velho cacetete que pegou quando criança e ainda estava escondido no ginásio. E usando uma roupa toda preta e um pano em sua cabeça para não ser reconhecido, Matt Murdock usa suas técnicas e sua agilidade para invadir o local e derrotar o máximo de criminosos possíveis. Mas ninguém esperava que um único homem chegasse até ali e invadisse o lugar sozinho. Larks então tenta fugir com a garota de qualquer forma, mas Matt era imparável, até que o encontra e diz que não quer matá-lo, então ele deveria deixar a garota ir. Larks não obedece e Matt repete que não quer matá-lo diversas vezes, até o momento em que Larks atira, e com seu super reflexo, Matt rebate a bala com um cacetete que ricocheteia direto na cabeça do vilão. Matt não gostava do seu velho apelido, mas a cozinha do inferno o forçou, e ele realmente era o Demolidor. O rei do crime percebe então que existe um novo tipo de vigilante, um único homem que lhe custou milhões e arruinou seus negócios. E agora ele quer saber quem é esse tal Demolidor. Depois de tudo isso, Matt Murdock recebe uma ligação do seu chefe. Ele deveria estar em Boston, mas ficou em Nova York para ajudar a Mickey, por isso ele foi demitido. Mas de qualquer forma, ele não poderia voltar. A cozinha do inferno parece tê-lo atraído até ali de propósito. Ele precisa ficar e arrumar o lugar, consertar seu antigo lar. Com isso, Matt e Fogg se juntam e, unindo seus conhecimentos e diplomas, decidem abrir juntos um escritório de advocacia, o Nelson e Murdock. E enquanto estão num bar decidindo o nome, Matt percebe que Stick tá por ali, aparentemente aceitando suas novas ações, redimindo Matt pelos seus erros quando criança. E esse é o momento em que ele realmente se torna um homem, se torna alguém que vai lutar pela sua cidade. É o momento que ele aceita o antigo apelido que agora lhe faz muito sentido. Ele então faz um uniforme mais propício e assim se torna o Demolidor. E é desse jeito que termina a história. O Homem Sem Medo é a origem definitiva do Demolidor, mostrando como uma criança criada em tragédia supera seus medos e se torna um herói. O roteiro feito pelo Frank Miller aqui é muito denso, cheio de referências e podendo até ser interpretado além do escrito nos textos. É uma história de superação, de nunca abaixar a cabeça por pior que sejam suas tragédias. A história tem uma narrativa perfeita, com um roteiro bem amarrado, mas a questão da arte aí vai de gosto pessoal.
Eu particularmente não gosto da arte do John Romita Jr., então aqui em alguns pontos até que vai, mas na maioria me cansa em ver todos os rostos quadrados como é de costume do artista. Mas tem gente que gosta, aí vai de cada um. O que não dá pra negar é que O Homem Sem Medo é uma releitura da origem clássica do Stan Lee, feita da forma mais competente possível, se tornando até hoje uma das melhores histórias do personagem. A HQ é tão definitiva que inclusive foi usada como base para o filme e principalmente para a série do Demolidor. É uma HQ que não termina vários assuntos, mas é de propósito, já que aqui se trata de um começo da apresentação do herói. Então a história da Elektra e o desenvolvimento do mistério de Stick acaba vindo com o passar do tempo. Frank Miller já tinha trabalhado com o herói antes, inclusive criando outros clássicos como A Queda de Murdoch. Então o roteirista volta aqui para criar mais uma das suas histórias definitivas, gerando cada vez mais profundidade a um personagem que hoje em dia é o favorito de muitas pessoas. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.